Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês que estão nos assistindo nesse momento. Eu queria dizer algo para você. Faz alguns sábados, acho que esse é o terceiro sábado, que eu venho à igreja e encontro aqui a igreja vazia. Me dá uma dor no coração. E hoje mesmo passou aqui uma irmã com uma filhinha, duas irmãs com duas filhinhas para fazer um momento da historinha infantil. Então vieram ali as crianças para junto de mim e eu não pude sequer dar um abraço nelas. Isso partiu meu coração. E eu oro a Deus para que logo nós possamos ter passado por essa pandemia que tem afastado muitas vezes nós que nos amamos tanto como irmãos e amigos. Mas, de alguma forma, eu também fico feliz nesta manhã, porque tem muitas pessoas que estão nos assistindo que talvez não viriam aqui no templo físico. E eu recebi uma mensagem, agora pouco antes de subir aqui à frente, de um amigo meu, um ancião da igreja, o Walter diz assim, pastor, tenho vizinhos meus aqui que estão assistindo agora o programa. E eu quero agradecer você, Jaime, Cris, por estarem acompanhando essa mensagem. Deus tem uma mensagem para vocês nesta manhã. E eu fico muito grato que vocês estão aqui acompanhando conosco também o programa. E aproveitando, eu quero também agradecer que os meus vizinhos estão assistindo. Muitos deles ali, nós estendemos o convite. E eu lembro da Juliana, que eu pude dar uma olhadinha ali, o Rodrigo, a Taziana, também o Adão, o Lauro, a Priscila e outros que já são amigos e como irmãos nesse lugar tão gostoso que nós estamos morando aí, já este é o 6º ano. É muito gostoso e muito bom saber que vocês estão nos assistindo. Queridos, nós temos um estudo para fazer nesta manhã e para aqueles que não têm acompanhado, nós estamos apresentando aqui uma mensagem relacionada à graça. Uma série de temas intitulado Preciosa Graça. Esse é o 3º tema da série. E se você não acompanhou, não pôde ver, se você for nesse mesmo canal do YouTube, ou colocar no YouTube, Preciosa Graça, tema 1, ou Preciosa Graça, tema 2, você vai ver os 2 temas que antecederam ao nosso estudo que nós temos apresentado. E o tema da graça sempre ele é bem-vindo, não é verdade? O tema da graça, ele é um tema que, quando nós estudamos, ele enche o nosso coração de alegria, quando nós vemos um Cristo Jesus, um Deus maravilhoso, que enviou seu Filho para salvar todos aqueles que nele creem. Nós vimos ali, nos estudos anteriores, que para nós sermos salvos, para nós sermos justificados, nós não precisamos fazer esforço algum. Esse foi o tema 1 desta série da graça. Isso significa ser perdoado, ser justificado. E quando você crê, há nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um outro tema que nós estudamos foi sobre a santificação. E esse foi o tema 2 dessa série da graça, quando todos aqueles que estão salvos, eles dão uma resposta de amor a Deus, e esta resposta de amor a Deus é seguir aquilo que Ele coloca para nós, para nos proteger, e então nós vamos sendo libertos da escravidão do pecado. Que lindo ser, e receber esta graça e ser transformado por ela, não somente liberto da condenação do pecado, quando nós somos justificados, perdoados, mas nós somos também libertos do domínio, da escravidão do pecado. E assim, nós somos santificados e seremos santificados até que Cristo venha. No tema desta manhã, no tema de hoje, nós temos um tema dessa graça maravilhosa e o título da mensagem é A Misteriosa Safira Perdida. E você pode estar perguntando assim, então, mas pastor,
a misteriosa safira azul que parece que perdida, e nós não temos muito contato com esse estudo nas Sagradas Escrituras. E o que é que esta pedra de safira azul e o mistério que está por trás dela teria que ver com a graça, a mensagem da graça? Eu quero convidar você que está na sua casa para abrir a Bíblia comigo nesse momento no livro de Êxodo, capítulo 24. Tome a sua Bíblia em mãos, você que está na sua casa, e abra em Êxodo capítulo 24. E nós então vamos fazer a leitura de alguns versículos desse texto. Estamos juntos ali? Preparou a sua Bíblia? Já abriu a sua Bíblia? Êxodo capítulo 24. Ao você abrir a Bíblia, eu gostaria de convidar você para você não mais fechar ela, combinado? Tome a sua Bíblia em mãos, não feche mais a Bíblia, e enquanto você estiver com a Bíblia aberta, eu quero pedir para você também que você esteja orando, para que não seja aqui um homem a falar, mas Deus, através do seu Espírito, falando a nós e transmitindo a sua mensagem a todos nós nesta hora, nesta manhã. Êxodo capítulo 24, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Disse também Deus a Moisés. O que foi que Deus disse a Moisés, conforme nós encontramos ali em Êxodo 24, versículo 1? Deus disse assim: sobe ao Senhor. Essa palavra Senhor, quando você vê na sua Bíblia, toda ela em letra maiúscula, muitas versões da Bíblia aparecem, ao nome santo de Deus, se refere ao nome santo de Deus, a Jeová Deus, o Senhor. Deus está dizendo, né? Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor tu, Moisés, Arão, teu irmão, Nadab e Abiú, filhos de Arão, e mais 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. O que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo assim: Moisés, eu quero que você agora, então, chame o teu irmão, e ele aos seus filhos, Nadab e Abiú, e mais 70 dos anciãos de Israel, e sobe ao monte, sobe para estar comigo no monte. Versículo 2, continuando, diz assim: só Moisés se chegará ao Senhor, aos outros não se chegarão para estar com ele. E o que foi que aconteceu? Bom, Moisés, Arão, Nadab e Abiú e mais 70 homens de Israel, então agora eles sobem ao monte Sinai para ter um encontro com o Senhor. E neste encontro com o Senhor, nós vamos descobrir algo extraordinário, algo muito misterioso por trás desse encontro, que muitas vezes, e eu mesmo sou sincero em dizer a você, que eu li a Bíblia muitas vezes, eu estudei e passei por esse texto muitas vezes. Foi quando então eu pude ir um pouco mais além e descobrir esse mistério que está nesse texto de Êxodo capítulo 24. Notem, nós temos em Êxodo capítulo 20, se você que está com a sua Bíblia em mãos, você vai lá em Êxodo no capítulo 20, nós temos então Deus proclamando a lei, proclamando os 10 mandamentos no Monte Sinai. E são o código de Deus, de amor de Deus. Então nós temos ali no capítulo 21, 22 e 23 do livro de Êxodo, como que Deus, dando algum desdobramento da lei, não seria tanto um desdobramento, mas uma certa explicação, para que eles entendessem de forma mais palpável o que significava aquele código de leis que Deus estava então proclamando a eles, ou havia proclamado a eles em Êxodo capítulo 20. Então, capítulo 20, os 10 mandamentos sendo proclamados por Deus lá no Monte Sinai, ok? Quando o monte estremece, há uma manifestação de fogo, fumaça, e o povo fica embaixo do monte ali temeroso e vendo toda aquela manifestação maravilhosa, gloriosa de Deus. Esse mesmo texto que nós encontramos em Êxodo no capítulo 20, você vai acompanhar ele
uma repetição dele no livro de Deuteronômio, capítulo 4, 5 e 6, que é o mesmo momento, a repetição do mesmo evento, só que em livros diferentes da Bíblia. E eles se somam, eles nos ajudam a ter uma compreensão maior daquilo que Deus tem para nos mostrar e para nos revelar. No entanto, quando nós chegamos em Êxodo capítulo 24, Deus então chama Moisés e diz: Moisés, eu quero que você suba agora ao monte, mas você não vai sozinho, você vai com mais 73 homens, você vai com Arão, Nadab, Abiú, mais 70 anciãos de Israel, e eu tenho algo a revelar para você. E eu quero agora convidar você para, junto comigo, ler o que está escrito a partir do versículo 9 deste mesmo capítulo 24 de Êxodo. Veja o que diz lá, versículo 9 de Êxodo 24. Diz assim: e subiram Moisés, Arão e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e eles viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. E ele, Deus, não estendeu a mão sobre os escolhidos de Israel, porém, eles viram a Deus, e eles comeram, e eles beberam ali. Deus estava como que chamando eles para fazer uma revelação maravilhosa de si mesmo. O interessante que nós vemos e que nós acabamos de ler no versículo 10, é que quando eles subiram, eles viram a Deus. E a palavra do Senhor diz que sob os pés de Deus, havia como que uma pavimentação de quê? De pedra de safira. E essa pavimentação de pedra de safira, ela tinha a aparência do céu na sua claridade. Qual é a aparência do céu na sua claridade? Bom, eu não sei a cidade em que você está hoje, mas na minha cidade hoje, quando eu acordei e eu abri as cortinas do meu quarto, eu vi o céu na sua claridade. Na verdade, eu vi o céu clareando hoje. E quando ele está na sua claridade, nesse momento é tão lindo de ver aquele céu azul maravilhoso. E hoje, na minha cidade, aqui em Curitiba, de onde estamos falando, não há uma nuvem sequer no céu. E Deus, eu até orei por isso e pedi: ó Senhor, quando eu apresentar esse tema para a igreja e apresentar para aqueles que terão oportunidade de nos assistir, dá essa oportunidade, onde quer que estejam ali, alguns possam ver o céu na sua claridade, um céu azul, um céu lindo, um céu maravilhoso, como esse que nós estamos contemplando hoje aqui na minha cidade, em Curitiba. Mas essa pedra de safira que estava debaixo dos pés de Deus, será que há alguma revelação especial, algo importante relacionado a essa pedra de safira de cor azul na Bíblia? Eu fui ao Google, e ao ir ao Google eu comecei então a fazer uma pesquisa sobre pedra de safira. E eu descobri algumas coisas bastante interessantes, viu? Eu percebi que dentre as pedras preciosas, a safira, especialmente a safira de coloração azul, está entre as mais preciosas e mais caras de todas as pedras preciosas. E então eu fui ali e comecei a pesquisar de pedras de safira azul, e eu encontrei esta que é uma das pedras de safira azul mais importantes ou mais valiosas para a história. Ela, na verdade, não tem um valor que possa ser dado a ela. Essa pedra está na coroa da rainha Elizabeth II, ok? E ela é do 15º século, da nossa era, da Era Comum. E eu continuei pesquisando ali outras pedras de safira, e eu descobri esse anelzinho aqui. Vejam bem, Logan Sapphire, 423 quilates. Ele vale em torno de 5 milhões de dólares, o equivalente a mais ou menos 27 milhões e meio de reais. Você consegue calcular isso? 27 milhões e meio de reais é um bom dinheiro, não é verdade? Imagine você aí
que está noiva. Ok? Eu sei que eu estou falando algumas aqui que estão noivas, não é verdade? Imagine se o seu noivo chegasse para você e ao pedir você em casamento lhe desse agora um anelzinho desse, 27 milhões e meio de reais. Assim é uma coisa simples, só uma bagatela, não é verdade? Mas eu vi outras pedras de safira tão valiosas como esta, como por exemplo esse richelieu, esse parzinho de brincos de richelieu de 8 milhões e meio de dólares, cerca de 47 milhões de reais. Uau, 47 milhões de reais. Imagine este agora, que é um anelzinho Burmese, ok? Que foi encontrado e está na cidade de Burmese, 7 milhões de dólares ou 38 milhões e meio de reais. Bom, até o ano retrasado, este colar que você está agora vendo na sua tela, é o Bluebell, o colar Bluebell, 17 milhões e meio de dólares, o equivalente a quase 100 milhões de reais. Este anel Bluebell, ou melhor, esse colar Bluebell, era até então, 2 anos atrás, mais ou menos, aquela pedra de safira mais valiosa em todo o mundo. Foi quando, em janeiro do ano de 2018, no Sri Lanka, foi descoberta a pedra de safira mais valiosa que nós temos conhecimento hoje em todo o mundo. E você pode ver agora na tela essa pedra de safira chamada Estrela de Adão. 1.404 quilates. Alguém aí pode dar um lance para essa pedra de safira? Quanto que você acha que vale essa pedra? Bom, ela vale, se alguém falou, 100 milhões de reais ao colar Bluebell. Bom, vamos dizer que essa aí custa então 500 milhões? Bom, para você ter ideia, essa pedra ou Estrela de Adão, ela tem o valor de aproximadamente 1 bilhão de reais. Uma pedrinha que cabe na mão de um homem, 1 bilhão de reais. Mas quando nós vamos ao texto bíblico de Êxodo, capítulo 24, aqueles 74 homens que sobem ao monte, eles viram a Deus, cujos pés, sob os pés, havia uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Não era uma pedra de safira que fosse algo correspondente ao que vai num brinquinho, ou num anel, ou nas mãos de um homem, mas era uma pavimentação de pedra de safira, debaixo dos pés de Deus. Eles tiveram essa visão. O que é que está por trás desta visão? E o que é que Deus quer nos revelar com isso? Bom, nós temos um outro livro da Bíblia, que é o livro de Ezequiel. E este profeta Ezequiel, ele também teve uma visão de Deus, semelhante àquela visão que aqueles homens tiveram lá no livro de Êxodo, ok? Moisés, Arão, Nadab, Abiú e mais aqueles 70 homens. Ezequiel também teve uma visão de Deus, e uma visão em que ele viu algo semelhante àquilo que Moisés e aqueles homens haviam visto. E nós encontramos esta visão no livro de Ezequiel, no capítulo 1, você pode acompanhar aí na tela, estamos projetando agora para você, no versículo 26, e diz assim: por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante ao quê? A um trono, não é verdade? Assim diz o texto bíblico. E esse trono, ele era como uma safira. E sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. No capítulo 10 do mesmo livro de Ezequiel, completando essa visão, nós vimos que Ezequiel, ele diz assim: eu olhei e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, notem, querubins, apareceu sobre eles como uma pedra de safira, semelhando a forma de quê? Bom, semelhando a forma de um
trono. Note bem, querido amigo, querido irmão que nos assiste nesse momento, a revelação que nós temos aqui então, de acordo com as Sagradas Escrituras, não é conforme eu acho, conforme eu penso, ou conforme eu gostaria que fosse, mas é segundo aquilo que Deus nos tem revelado na sua palavra, o trono de Deus. Deus tem um trono. Sim, e ele se revela a nós através desse trono. E este trono, ele é feito de safira. A Bíblia revela isso para nós, que o trono de Deus, ele é de safira. E essa safira não é uma safira qualquer, ela tem coloração azul. Então, primeira lição, primeiro ensinamento que Deus quer dar a nós hoje é que o trono de Deus é feito de safira, cuja coloração é azul. Ou seja, azul na Bíblia tem que ver com o trono de Deus. Tranquilo até aqui? Agora eu quero convidar você para voltar comigo à Bíblia. Você que está com a Bíblia aberta, em Êxodo capítulo 24, volte os teus olhos comigo à Bíblia em Êxodo capítulo 24. Se você chegou aí agora e está agora começando a ver o nosso programa, essa mensagem, tome a sua Bíblia ou abra no seu dispositivo eletrônico, no seu celular, em Êxodo capítulo 24. E eu quero convidar você para nós irmos novamente ao versículo 9, ok? Vamos ler juntos ali a partir do versículo 9. Diz assim: e subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. E viram Deus de Israel, sob cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele, Deus, não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam, se alegraram. Versículo 12 agora. Continue lendo comigo. Versículo 12. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim, Moisés, venha até mim, venha até o monte, sobe ao monte e fica lá. E a palavra do Senhor diz: e eu dar-te-ei as tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi, para os ensinardes. Notem, Deus então diz assim: Moisés, os homens ficam onde eles estão, você vem até a mim, e eu vou te dar as tábuas de pedra, e os mandamentos, e os estatutos, conforme eu tenho te dado para você apresentar ao povo. Que mandamentos são esses? São os mandamentos que Deus pronunciou em Êxodo no capítulo 20, e agora então ele vai escrever em tábuas de pedra, conforme nós lemos aqui. Você pode acompanhar na tela agora esse texto e ver um detalhe muito interessante comigo. Veja, você pode ver na sua Bíblia ou na tela nesse momento. O versículo 12 diz o quê? Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas o quê? De pedra, e as leis e os mandamentos que eu escrevi para os ensinardes. Note bem, querido amigo, querido irmão que nos assiste nesse momento, na versão bíblica que nós temos em português diz: eu vou te dar as tábuas de pedra. E quando diz eu vou te dar tábuas de pedra, na nossa mente, eu pelo menos sempre entendi que essas tábuas que Deus estava para dar a Moisés de pedra eram tábuas do Monte Sinai. Mas, no entanto, quando nós vamos pesquisar a Bíblia no Antigo Testamento, na língua original em que foi escrito o Antigo Testamento, que é o hebraico, nós descobrimos algo muito interessante. No hebraico, só para você ter ideia e você compreender, nós temos presença ou ausência de artigo. Um pouco diferente no português. Por exemplo, no português nós temos artigo definido e nós temos também artigo indefinido, ok? Já no hebraico não. No hebraico nós temos a presença de artigo ou a ausência de artigo. O que significa? Toda vez que há presença de artigo no hebraico, significa que o artigo é definido.
Quando não há presença de artigo e então temos ausência de artigo, significa que aquele substantivo ele é indefinido. Interessante aqui, queridos, uma grande revelação de Deus para nós nessa manhã, é que no hebraico aparece o artigo. O que significa isso? Quando Moisés sobe ao monte, ok? E então Deus vai dar a ele as tábuas de pedra. Não são tábuas de pedra. Literalmente no hebraico está tábuas de a pedra. Entenderam bem? Tábuas de a pedra. E se nós formos adaptar a tradução para nós, significa o quê? Bom, então Deus subiu ao monte e ele deu tábuas da pedra. Uau! Tábuas da pedra. Deus deu tábuas da pedra. Mas que pedra é essa específica da qual Deus estava para dar as tábuas dos 10 mandamentos para eles? Que pedra é essa? No imediato, no texto, no versículo anterior, está dizendo que a pedra era a pedra de safira azul, significando que ele não deu de uma pedra qualquer, ele deu tábua da pedra do seu próprio trono. Isso significa que as tábuas dos 10 mandamentos, elas não são simplesmente tábuas de alguma pedra, mas elas são tábuas da pedra do trono de Deus. Amém? Uau! Qual é o mistério que está por trás dessa safira azul? Notem, queridos, quando nós vamos ao estudo do santuário, que Deus na sequência encaminha Moisés a construir um santuário para que eles então seguissem a Deus nos rituais do santuário e assim pudessem aprender o que Deus estava a ensinar a eles. Deus ordenou, e eu quero convidar você agora para abrir a Bíblia, virar algumas páginas um pouco à frente da sua Bíblia. Ok? Em Êxodo, ainda no capítulo, no livro de Êxodo, no capítulo 31, versículo 16. Acompanhe comigo lá. Êxodo capítulo 31, versículo 16. Olha o que diz. Diz assim: pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança eterna. Entenderam bem? Deus está dizendo, vamos celebrar o sábado como uma aliança eterna nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia Deus descansou e ele tomou alento. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu Deus a Moisés as 2 tábuas do testemunho. Notem, aqui há um nome para essas tábuas, as tábuas do testemunho, tábuas de pedra ou da pedra, escritas pelo próprio dedo de Deus. Querido amigo, irmão que está nos assistindo nesse momento, nós temos aqui uma revelação muito significativa de Deus. Primeiro, talvez alguns estejam pensando assim, tudo bem, pastor, Deus falou que o sábado, ele é uma aliança perpétua entre Deus e os filhos de Israel. Isso não tem nada a ver conosco hoje. Isso é coisa do povo de Israel. Mas este mesmo texto bíblico que nós acabamos de ler, nos revela, no versículo 17 do livro de Êxodo, capítulo 31, que é um sinal para os filhos de Israel, porque Deus fez os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Quando nós abrimos a Bíblia lá em Gênesis capítulo 2, versículo 1, diz, e havendo Deus terminado no 6º dia a sua obra, que como Deus, como Criador fizera, ele abençoou o 7º dia, e ele descansou no 7º dia de toda a obra que ele tinha feito, e ele santificou o 7º dia. Ou seja, o 7º dia não é um dia que Deus deu para o povo de Israel somente. Aqui nesse texto está dizendo que Deus deu o 7º dia para Adão na criação, porque Deus fez, porque Deus criou.
E quando Deus vai agora e dá para Adão, quando Deus dá para Eva o 7º dia, é para que eles a cada ciclo semanal se lembrassem de quem ou a quem eles pertenciam. Eles pertenciam a Deus, eles pertenciam a esse Deus que era criador de todas as coisas. E Deus agora, Ele quer relembrar Adão e Eva, ou melhor dizendo, perdão, Deus agora quer relembrar ao povo de Israel aquilo que Ele havia dado a Adão e Eva, de que eles pertenciam a Deus. E nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, Deus diz assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da casa do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Deus de vocês. Entenderam bem? É uma revelação de quem ou a quem nós pertencemos. Interessante que no capítulo 32 de Êxodo, quando nós acompanhamos ali, e você pode ver comigo, Êxodo capítulo 32, nós temos ali aquele episódio muito triste de quando porque Moisés demora de descer do monte, então eles pedem a Arão que fizesse um bezerro de fundição. Lembram dessa história ali? Então eles fazem um ídolo, não é verdade? E eles quebram a lei que Deus havia dado para eles no capítulo 20, que Deus havia pronunciado a eles no capítulo 20, que Deus agora tinha escrito em tábuas da pedra do seu próprio trono, que Ele esculpiu ali e entregou para Moisés. E quando Moisés agora vai descer ao monte, e Moisés vê o povo transgredindo, Moisés então pega aquelas 2 tábuas de pedra e ele lança por sobre os filhos de Israel. Imagine! E as tábuas se quebram, porque aquelas tábuas, na verdade, elas representavam um contrato, uma aliança de Deus com o seu povo. E não é que Deus quebrou a aliança, mas o povo agora havia quebrado a aliança e transgredido as suas leis. É como se eu fizesse um contrato com você e você não cumpre a sua parte do contrato, e eu pego o contrato agora e faço o quê? Eu rasgo o contrato. Acabou o contrato, não tem mais contrato. Moisés quebrou as tábuas. Eles quebraram um pacto com Deus. Que pacto era esse? Imagine que Moisés então se lança aos pés de Deus e diz: Senhor, por favor, perdoa o teu povo, senão risca o meu nome do livro da vida, a minha vida pela vida do povo, é o teu povo. Nós saímos do Egito pelo teu poder, nós saímos do Egito pelo sangue do Cordeiro, que foi passado na ombreira das portas das casas. Aliás, nós nessa semana começamos a Semana Santa, que nós tanto conhecemos e todos os anos como cristãos nós celebramos. Nesta noite, neste mesmo canal que você assiste agora, às 19h30, estaremos aqui com a Semana Santa. Vejam, então nós relembramos o sacrifício de Jesus, a Páscoa, quando o Cordeiro foi morto e o sangue foi passado na ombreira da porta das casas, quando eles puderam, essa última praga, e eles então foram libertos. E Moisés diz assim: Senhor, por favor, risca o meu nome do livro da vida, a minha vida pela vida do povo. Moisés ali, ele se torna como que um tipo de Cristo. E bastante interessante na sequência, e eu quero convidar você para ler comigo agora, e eu faço isso, e a leitura está no capítulo 34, ok? Êxodo 34, acompanhe comigo. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebrasse. Curioso, não é verdade? É como se Deus tivesse dito assim: Moisés, eu não pedi para você quebrar, viu? Agora você vai cortar e vai lavrar, eu vou escrever. O que Deus está dizendo? Deus está revelando, Deus está mostrando que muito embora eles tivessem quebrado a aliança, quebrado a lei, Deus estava estendendo para eles o quê? Uma nova oportunidade. Versículo 2 do capítulo 34 diz o quê? Diz assim: prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai e ali te apresentes no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado apacentem de fronte dele. Versículo 4, Êxodo 34.
Bom, lavrou, pois, Moisés as 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, ele subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. E tendo o Senhor descido na nuvem, esteve ali junto dele, e o Senhor proclamou o seu próprio nome, e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Jeová, Jeová, Deus compassivo, Deus clemente, Deus longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia até 1000 gerações, e ele perdoa o Avon, e perdoa a Pechá, e perdoa o Ratá. Ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Imediatamente curvando-se Moisés para com a terra, o adorou, e disse: Senhor, se agora achei o quê? Achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio, porque esse povo é de dura serviço. Perdoa a nossa iniquidade, perdoa os nossos pecados e toma-nos por tua herança. Note, querido amigo que nos assiste, talvez você esteja se perguntando: peraí, André, pastor André, por que quando eu li ali perdoa a iniquidade, o pecado e a iniquidade, você leu perdoa o Avon, a Pechá e o Ratá? Avon, Pechá e Ratá são 3 palavras que significam, número 1, a sua e a minha natureza pecaminosa. Nós nascemos em pecado com uma vida tortuosa, Avon. Pechá significam aqueles pecados de rebelião. Eu sei que eu estou errado, são pecados intencionais. E Ratá são pecados que eu cometi sem querer. São pecados incondicionais. Eu não quis cometer aquele pecado, mas eu cometi aquele pecado. Não importa se é a nossa natureza, não importa se são pecados intencionais ou não intencionais, nós podemos ter o perdão dos nossos pecados pela graça de Deus, amém? E essa graça é demonstrada através do sangue do Cordeiro de Deus, que morreu para tirar os pecados do mundo. Quantas vezes eu fui à igreja quando era criança? Eu nem sempre fui dessa denominação, eu nem sempre fui um adventista do 7º dia, eu venho de uma religião, e eu posso falar aqui, meus parentes todos são católicos, meus primos são, meus tios são, meus avós eram de parte de pai e de mãe, a família toda de origem do catolicismo. E quantas vezes eu ia à igreja, eu achava tão lindo aquilo, na minha cidade em Blumenau, a catedral tem cerca de 3.000 lugares, um pouco mais ali, e de repente o sacerdote lá da frente começava dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tende piedade de nós. A igreja toda dizia, podia cair uma agulha no chão, você podia ouvir, tão lindo. E quando eu era criança e ouvia essa mensagem, eis o Cordeiro de Deus que vinha tirar o pecado, eu não entendia. Mas o Cordeiro é a graça que nos é estendida. Eu convido você, depois desse estudo, entrar aí mesmo, pesquisar no YouTube, Preciosa Graça, tema 1 e 2. Assista, você vai entender em mais detalhes o significado dessas palavras que nós vimos aqui. Notem, queridos, eu quero que você atente para isso com grande afinco, com o seu coração, e entenda o que Deus está nos revelando. Número 1, Deus está nos revelando que os 10 mandamentos do Senhor, Ele não deu a nós por tábuas de qualquer pedra, mas há um simbolismo por trás. Ele nos dá da pedra do seu próprio trono, certo? Número 2, estas leis, mesmo que nós venhamos a transgredir a elas, entenderam bem? Deus, Ele nos estende a lei, Ele mantém a lei, Ele não anula a lei, mas junto com ela Ele estende a graça. E esta graça que Ele estende não é para que eu ou você continuemos pecando ou em pecado. A graça é para nos libertar da condenação do pecado
Tema 2, que nós estudamos aqui da preciosa graça, é para nos libertar também do domínio e escravidão do pecado, mas não para nós vivermos em pecado, em transgressão aberta à lei de Deus. Essas tábuas de pedra que Deus havia dado a Moisés, Deus colocou elas dentro de um lugar especial lá no tabernáculo. Eu quero pedir ao Duda aqui que me ajude, Duda, por gentileza. Essas tábuas de pedra que Deus deu ali a Moisés, e as segundas tábuas que Moisés teve que lavrar, Deus colocou e pediu para que Moisés colocasse dentro do tabernáculo. E nós temos ali o lugar santíssimo no tabernáculo. E no lugar santíssimo havia a arca do testemunho, ou a arca da aliança. E ali é que elas deveriam e tinham que ter sido depositadas. Qual é o significado do lugar santíssimo do santuário? Quando Deus, em Êxodo capítulo 25, versículo 8, pede para Moisés construir esse santuário, é para que ele fosse uma sombra do santuário celestial, fosse um tipo do santuário que existe de Deus no céu. Quer ver comigo? Abra sua Bíblia aí, lá no livro do Apocalipse agora. Apocalipse capítulo 11, é o último livro das Sagradas Escrituras. Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Acompanhe comigo. Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Você está com a sua Bíblia aí? Abriu lá o último livro da Bíblia. Apocalipse 11, 19 diz assim. João, ele teve uma visão, o escritor do Apocalipse, ele diz assim: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha onde? A Bíblia diz, no céu. E foi vista a arca do testemunho, ou a arca do concerto, ou a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, terremoto e grande sarevada. Opa! Quer dizer que quando Deus pediu para que Moisés colocasse as tábuas da aliança, as tábuas do testemunho dentro da arca, que ficava no lugar mais santo do santuário, esse era um símbolo de que estas tábuas de pedra, de safira, que representam o trono de Deus, elas são, na verdade, representadas pelo lugar santíssimo do santuário celestial, que é o lugar onde Deus está. No céu, amém? Você consegue imaginar que coisa extraordinária? E quando nós abrimos a Bíblia, você vai acompanhar esse texto na tela, em Hebreus capítulo 1, versículo 8, diz o quê? O teu trono, ó Deus, que trono é este? Trono de safira, trono de onde ele tirou as tábuas e deu os seus mandamentos. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. O cetro de equidade é o cetro do teu reino. Eu pergunto para você que está me assistindo nesse momento, o trono de Deus, ele deve permanecer por quanto tempo? Para sempre. A palavra de Deus revela isso, não é uma ideia minha, não é o que eu penso, o que eu acho, o que a minha religião pensa, ou acha, ou prega, é a palavra de Deus que está pregando. Alguns, quando vão ali ao livro do Apocalipse, passam por alto esse texto de Apocalipse capítulo 11, versículo 19, passam por alto esse texto quando diz, foi visto no céu. João, ele diz, eu vi, abriu-se no céu o santuário de Deus, e foi vista a arca do testemunho. A arca é símbolo do trono de Deus. Dentro da arca estavam as tábuas dos 10 mandamentos, que foram escritas pelo próprio dedo de Deus. E assim como o trono de Deus é eterno, nós chegamos então à conclusão que os mandamentos de Deus são eternos, como eterno é o seu trono, e o seu reino e o seu domínio. Você pode dizer um amém, você que está me assistindo? Amém? Louvado seja Deus. O trono de Deus. Deus não daria as tábuas dos 10 mandamentos em um outro lugar, se eles fossem passageiros, se fossem para ser pregados na cruz, como alguns creem. Não. Deus diz lá em Malaquias o quê? Deus diz, eu sou Deus, e Deus não muda. Eu sou um Deus que não muda. Jesus, quando esteve conosco, ele diz, e nós temos relatado ali em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, não penseis que eu vim, Jesus está dizendo para os apóstolos ali, e para aqueles que estavam com ele no Sermão do Monte,
Ele diz assim: não pensem que eu vim revogar a lei aos profetas. Não. Eu não vim para revogar a lei. Eu vim para fazer o quê? Eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará até que tudo se cumpra. Oh, querido amigo, querido irmão, Jesus não veio para abolir ou para mudar, ele veio para cumprir. E alguns dizem assim: não, então se Jesus veio para cumprir, eu não preciso cumprir, porque ele veio cumprir em meu lugar. Espera aí, se este é o caso, pense comigo se isto realmente faz sentido. Se Jesus veio cumprir a lei no meu lugar, e como alguns dizem, bom, se Jesus cumpriu, eu não preciso mais cumprir porque ele cumpriu no meu lugar, isso significa que eu posso adulterar então. Faz sentido isso? Isso significa então que eu posso desonrar o meu pai e a minha mãe. Eu não preciso mais honrar o meu pai e minha mãe, porque é o mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe. Isso significa que eu posso matar. Isso significa que eu posso furtar. Isso significa que eu posso cobiçar as coisas do próximo e a mulher do próximo e tudo que o próximo tem. Isso significa então que eu posso me tornar um idólatra, porque o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Não há algum ou qualquer questionamento sobre qualquer um desses mandamentos dos 10 mandamentos da lei de Deus. Mas um mandamento, um somente, que é questionado. Que mandamento é este? O mandamento do sábado. Lembra-te do dia do sábado. Sabe o que é curioso? Eu estava lendo as notícias nesta semana, e vocês e todos nós temos acompanhado aí as notícias, talvez como nunca, não é verdade? E eu vou dizer para vocês, há uma pandemia de notícias, não é mesmo? E a gente já está assim até cansado. Eu, pelo menos, já estou até cansado de tantas notícias. Mas algumas notícias me chamaram a atenção, como, por exemplo, o céu em São Paulo aparece azul. E os moradores de São Paulo não viam azul já há quanto tempo? Eu estava lendo uma outra notícia, em Nova Delhi, na Índia, e a Índia ela tem 7 das 10 cidades mais poluídas em todo o mundo. E um dos moradores, nessa entrevista que eu vi no site da Deutsche Welle, diz que há 11 anos ele não via o céu azul em Nova Delhi. Quando eu vi em outra notícia, Veneza, você viu? Veneza, as águas que davam agora para ver o fundo, límpidas. Não tem mais a poluição como havia, porque o mundo e o povo parou em suas casas. Mas nós estamos vivendo num mundo que não para, não é verdade? E não para, é trabalho, isso, aquilo, outro, e tudo. Só que agora o mundo, e cristãos e não cristãos estão dizendo: opa, nós precisamos parar, senão vai entrar tudo em um caos. Só que Deus já havia deixado na sua palavra previamente, desde os dias de Adão, o 7º dia vocês parem, a terra precisa respirar. Quando nós vemos depois no povo de Israel, Deus vai e mostra aquilo que ele já havia certamente revelado, lógico que agora num contexto de pecado, que a cada ciclo de 7 anos, 1 ano era para ser o ano de descanso. A Bíblia mostra isso, não eu. Só que o homem se desviou dos caminhos do Senhor, ele não quis mais seguir a Deus, ele não quis mais estar seguindo aos mandamentos do Senhor, e mandamentos que significam o quê? Veja, você olha para a tela agora, e eu vou fazer para você um resumo agora, olhando aí no seu televisor, no seu smartphone, você tem essa imagem dos 10 mandamentos, certo? E nessa imagem dos 10 mandamentos, que você pode acompanhar aí agora de forma resumida, diz ali o mandamento número 1, não terás outros deuses diante de mim. Mandamento número 2, não farás para ti imagem de escultura. O 3º mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. 5º, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. O que é que nós temos aqui? Se eu tivesse ou pudesse tomar os 10 preceitos da lei de Deus e resumi-los em 2 preceitos, o que eu teria? Abre a Bíblia comigo.
Vamos comigo. Eu faço questão de não colocar esse texto para você ver na tela, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Mateus capítulo 22. Vamos lá, Evangelho segundo São Mateus. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 22. E olha o que diz a palavra do Senhor, não eu. Palavras do próprio Cristo Jesus. Independentemente do seu credo, da sua religião, da sua crença, essas palavras de Mateus são as mesmas para a Bíblia de um católico, de um evangélico, enfim, de todos. Mateus capítulo 22, no versículo 34. Olha o que diz ali. Diz assim: entretanto os fariseus, sabendo que Jesus fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando a Jesus, perguntou a Jesus: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, versículo 37, Mateus 22, 37. Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, toda a tua alma, de todo teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 40, acompanhe comigo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que a palavra de Deus está nos revelando? Que destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus não disse esses dois mandamentos substituem a lei e os profetas. Ele diz o quê? Depende toda a lei e os profetas. Ou seja, não existe uma coisa sem a outra, uma precisa da outra. Quando nós pegamos os mandamentos de Deus, esse amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, nós vamos ver que os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus têm que ver do amor do homem para com Deus. E os outros 6 mandamentos são uma demonstração do homem para com o próximo. Bom, quando eu coloco Deus em primeiro lugar e amo a Deus sobre todas as coisas, meu amor a Deus, não tomar o nome de Deus em vão, amor a Deus, não fazer imagem de escultura, amor a Deus, guardar o sábado, lembrar do dia do sábado, amor a Deus. E quando eu vou para os últimos 6 mandamentos da lei de Deus, eu vejo amor ao próximo. O que diz lá? Honra teu pai e tua mãe, é o próximo mais próximo que todos nós temos. E diz o quê? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Amor ao próximo, demonstração do meu amor para com o meu próximo. O que significa isso? Se eu resumir os 10 preceitos da lei de Deus em 2 palavras, é amor a Deus e amor ao próximo. Agora, a Bíblia diz, aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Que diz lá em 1 João capítulo 2, versículo 4. Versículo 8, perdão. Capítulo 4, versículo 8. Porque Deus é amor. Entenderam bem? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como assim? Significa que os 10 mandamentos da lei do Senhor, e agora eu quero que você chegue bem perto de mim aqui, e pense comigo, os 10 preceitos, resumidos em 2 palavras, amor a Deus e amor ao próximo. Se eu for resumir em uma palavra, amor. Mas 1 João 4, versículo 8 diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Entendeu bem a ideia? Deus é amor. Sabe o que isso significa, querido? Que quando Deus tira do seu próprio trono pedra de safira do seu trono, estende a Moisés com os seus mandamentos, 10 mandamentos, ele está estendendo o seu amor. Ele está estendendo aquilo que ele é. Um reflexo daquilo que ele é. Deus é amor. Não é preso ou não está preso quem guarda a lei. Preso é quem não guarda a lei, porque quem mata, ele pode ser preso e porque não guardou a lei. Quem roubou pode ser preso. Quem adulterou fica preso com a sua consciência e o peso de consciência. Agora, aqueles que guardam a lei de amor de Deus, eles estão livres. Livres até mesmo para quebrar a lei.
Aquele que não ama não conhece a Deus, Deus é amor. E quando Paulo fala para nós lá em Coríntios, capítulo 10, versículo de 1 a 4, referindo-se ao povo de Israel, ele diz o quê? Ora, irmãos, não quero que ignoreis o que vossos pais estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo todos sido batizados pelo mar vermelho, quando eles passam o mar, assim como na nuvem, como no mar a respeito de Moisés. Veja, os versículos seguintes dizem o quê? Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque eles bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E esta pedra era quem? A pedra era Cristo. Quando o povo de Israel está no deserto, eles estão seguindo uma pedra espiritual, e esta pedra é Cristo, é a pedra. Esta pedra que significa e simboliza o seu trono, sabe o que significa? Que a misteriosa safira azul da Bíblia mostra que os mandamentos de Deus foram esculpidos pela pedra que é Cristo, da pedra que é o seu próprio trono. E agora sim eu entendo aquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é quem? O fim da lei é Cristo. Não é que Cristo aboliu a lei, ou que a lei acabou com Cristo Jesus. Não, absolutamente. Cristo é a culminação da lei. Cristo é o máximo de tudo aquilo que Deus poderia revelar acerca da lei. Isso significa que Cristo é a própria encarnação da lei, que é o seu trono, que é o seu próprio caráter. E quando você escolhe seguir a Jesus, é o mesmo que escolher obedecê-lo. Amém? Falo para alguém que ama Jesus, que quer seguir a Jesus. Eu tenho certeza que você ama Jesus, quer seguir a Jesus. Porque se assim não fosse, você não estava assistindo agora esta mensagem de Deus para você. Agora entenda, seguir a Jesus é o mesmo que obedecê-lo. Eles, o povo de Israel, seguiam uma pedra. Essa pedra era o próprio Cristo Jesus. Eu quero deixar com vocês a última revelação de Deus para esta manhã. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Números, eu vou colocar na tela para nós ganharmos tempo agora, Números 15, 37 a 40, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto, presas por um cordão de que cor? De um cordão azul. Qual é o significado de azul na Bíblia? Azul da cor do céu, tem que ver com o trono de Deus, que significa o seu amor, o seu caráter e a sua graça, o seu perdão. Deus está dizendo: olha, filhos de Israel, quando vocês fizerem suas vestes, suas túnicas, eu não sei o que é ter o andar de túnica. Na verdade, como pastor, a gente veste as túnicas, que são as túnicas para batismo, quando nós temos cerimônias batismais. Isso é uma analogia interessante, que você que é mulher pode compreender melhor do que qualquer homem. O que isso significa? Notem, na sequência do texto, e você pode acompanhar o texto, diz o que em Números? E as borlas estarão ali. Borlas de que cor? Azul. Para que vendo-as vos lembreis de quê? De todos os mandamentos do Senhor, para vocês cumprirem os mandamentos do Senhor, e não seguirem os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os mandamentos e os cumprais, para que vocês sejam o quê? Para que vocês sejam santos, diz o Senhor. Entenda, Deus diz assim: costura nas borlas da veste um cordão azul, para que vocês se lembrem da lei de Deus, do seu trono, do seu caráter, do seu amor. O que isso significa? Significa que qualquer passo, qualquer passo que um filho de Israel fosse dar, jamais iria além da lei, porque eles estavam circunspectos ou circunscritos àquele cordão azul que significava e exemplificava a lei de Deus. Entendeu bem? E dentro desse fechamento, dessa ideia que Deus quer nos revelar, a última ideia, você pode lembrar também daquela mulher com fluxo de sangue que nós encontramos ali, e ela vai no meio da multidão. Nós temos isso em Marcos capítulo 5, e ela toca na orla da veste de Jesus, e a hemorragia dela, sua doença, foi estancada. Nós vivemos hoje num tempo de doença, de medo, de insegurança do que fazer, e se nós seguirmos a Jesus,
Se nós seguirmos sua palavra, se nós seguirmos o seu amor revelado a nós, ele vai nos dar cura, mas não cura somente temporal, cura eterna. Agora haveria um poder, diz a Bíblia em Daniel capítulo 7, versículo 25, esse poder que é representado ali por um chifre pequeno, também pela besta de Apocalipse 13, ele viria mudar os tempos e a lei de Deus. Esse poder já estava profetizado na Bíblia. Mudaria os tempos e a lei de Deus. A lei de Deus em relação ao tempo e adoração a Deus. Quando nós vamos ao livro do Apocalipse, capítulo 17, esse é o último texto que eu convido você a abrir nesta manhã. Apocalipse 17. Novamente vamos ao livro do Apocalipse. Nós vamos ver uma revelação interessante deste poder. Apocalipse capítulo 17, versículo 1 diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Uma meretriz é uma mulher, essa mulher é uma prostituta. Mulher na Bíblia é símbolo da igreja. Uma igreja que prostituiu, que adulterou, que mudou. E com quem, versículo 2, se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão foram que embebedaram os que habitam sobre a terra. Ou seja, aqueles que estão na terra tomaram do vinho desta mulher, desta igreja, que mudou os tempos e a lei de Deus. E as pessoas beberam desse vinho, e alguém que bebe vinho fica bêbado, ele não consegue discernir entre o certo e o errado, ele não consegue falar coisa com coisa. Infelizmente, muitos que estão bebendo dessa doutrina falsa, apresentada por essa igreja, por essa mulher, por esta meretriz, eles estão agora sem saber, e virá um dia em que nós seremos obrigados, e nós não sabemos, queridos, nós não sabemos, mas isso, se não for esse o tempo, pode ser uma amostra desse tempo, em que o mundo buscará um dia de repouso, que nós estamos vendo o que está acontecendo. Só que esse dia de repouso não vai ser o dia que Deus determinou nas suas escrituras, que estão de acordo com a sua lei, o seu mandamento, o dia do sábado que ele santificou, abençoou, que ele descansou. Vai ser um sábado espúrio, vai ser um sábado falso, vai ser o domingo. O dia que essa mulher, essa igreja mudou. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa profecia, procure Apocalipse de Elias no YouTube, uma série, 8 temas. Estude ali, Apocalipse de Elias, você vai conhecer um pouco mais dessa mulher. Eu quero ir agora diretamente ao versículo 4 de Apocalipse 17. Achava-se a mulher vestida de quê? De púrpura e vestida de escarlata, adornada de pedras preciosas de ouro, e tinha na sua mão um cálice transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Como é que estava essa mulher? Ela estava vestida de púrpura, de escarlata. Ela tinha pedras preciosas e ouro. E ela tinha um cálice na mão. Uma igreja que tem um cálice, ergue um cálice de abominações, da imundícia da sua prostituição. De onde vêm essas características dessa mulher? Púrpura escarlata. Vamos dizer assim, um tom de lilás escuro, de vermelho, cor de sangue, de ouro, de pedras preciosas. De onde vem isso? Para nós entendermos o livro do Apocalipse, nós temos que ir ao Antigo Testamento. Olha o que diz o livro de Êxodo 39, 1 e 2. Diz assim: a respeito das vestes sacerdotais, Moisés deveria fazer também um vestido sacerdotal de tecido azul, púrpura e carmesim, tons de vermelho ou escarlata. As vestes deveriam ser finamente tecidas para ministrar no santuário. E também fizeram as vestes sagradas para Arão, como sumo sacerdote, como o Senhor havia ordenado a Moisés. E o que mais diz? E estas vestes, elas tinham o quê? Ouro, tecido azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. Opa! O que eu tenho aqui?
As vestes do sumo sacerdote e daquela mulher meretriz prostituta, elas têm alguma semelhança, sim ou não? Bom, vamos pensar comigo. No sumo sacerdote havia púrpura e na mulher também havia púrpura. Nas vestimentas sacerdotais havia escarlata e a mulher havia escarlata. No sacerdote havia ouro e na mulher havia ouro. Mas no sacerdote tinha uma cor que não tinha na vestimenta da mulher meretriz. Que cor era esta? Azul. E qual é o símbolo do azul? Azul é símbolo do trono de Deus, que significa a sua lei, que é o seu caráter, que é o seu amor, estendido a nós em forma de graça e misericórdia, para nos salvar e nos redimir pelo sangue do seu Filho amado Jesus. Amém? Interessante que no livro de Levítico, capítulo 21, diz que se uma filha de um sacerdote se desonra prostituindo-se, profana seu pai, ela deveria ser o quê? Queimada. E esta mulher que diz ser uma sacerdotisa, porque ela veste vestimentas sacerdotais. O sacerdote no Antigo Testamento era um mediador. Só que quando vem Jesus, a palavra do Senhor diz que a partir de agora só existe um mediador entre Deus e os homens. Quem é ele? Cristo Jesus, homem, nenhum outro mediador. Só que esta igreja, que adulterou os mandamentos de Deus, que mudou a lei do Senhor, que mudou o tempo de adoração do sábado para o domingo, ela também diz que tem o poder de mediar através dos seus sacerdotes. Não mais Jesus é o único mediador, mas através dos seus sacerdotes ela diz haver condição e poder para mediar. E através daqueles que morreram também se tornam mediadores. Você está entendendo o que Deus está querendo nos revelar aqui? E esta mulher, representando esta igreja, diz que o povo de Deus deve se retirar dela, porque os juízos cairão sobre ela, os flagelos de Deus cairão sobre ela. O livro do Apocalipse diz que ela será queimada. Oh, queridos, a lei do Senhor, a bênção na lei de Deus, amém? O salmista diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, a lei do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, a lei do Senhor alegra o coração, a lei do Senhor, ela ilumina os olhos, a lei do Senhor, ela permanece para todo sempre, ela é mais desejável que o ouro, a grande recompensa para aqueles que amam a lei. Feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta à ronda dos escarnecedores, mas o prazer dele está na lei do Senhor, e na lei de Deus ele medita dia e noite, diz o salmista no Salmo 1. Paulo, ele diz em Romanos capítulo 7, versículo 7, que diremos, pois? É a lei pecado? Não, de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Jesus falou e não eu. Lá em João capítulo 14, versículo 15, se vocês me amam, vocês vão fazer o quê? Vocês vão guardar os meus mandamentos, que é símbolo do meu trono, que é o reflexo do meu caráter, que significa aquilo que eu sou, amor. Agora, aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos, ele é o quê? Ele é mentiroso. E nele não está a verdade. Falo para alguém que guarda todos os mandamentos da lei de Deus, menos um. Você não mata, não rouba, não adultera, não cobiça, busca não dizer falso testemunho. Lógico que nós cometemos pecados. Ninguém jamais será perfeito, absolutamente. Mas o tema da graça revela isso. Que muito embora nós possamos vir a pecar, o pecado será um resvalar de pé, um cair sem querer. E Deus continuará nos dando, estendendo a sua graça pelo seu Espírito para nós não errarmos. Mas o pecado premeditado, rebelião, ele vai te excluir da presença de Deus. Se você quer continuar no erro, Deus não pode fazer nada por você. Aquele que é mentiroso, que não guarda a lei do Senhor, ele deixa de ser filho de Deus para ser filho daquele que é o pai da mentira.
Oh querido, fala o seu coração nessa manhã, nesse tempo de crise mundial, que se nós seguirmos ao Senhor, não por seguir a sua lei, mas seguir o seu amor, confiar na sua graça, nós estaremos guardados por Ele, nós estaremos protegidos por Ele. João, ele diz assim, nós sabemos que o temos conhecido aí, por isso, se nós guardamos os seus mandamentos. O salmista diz assim, grande paz tem aqueles que amam a tua lei, para eles não há tropeço, Salmo 119, versículo 105, e por conseguinte, disse Paulo, Novo Testamento, Paulo disse o quê? A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Paulo não disse a lei é caduca, ela já ultrapassada e não serve para mais nada. Ele disse, a lei é santa, é justa, é boa. Se guardardes os meus mandamentos e permanecerdes e permanecereis no meu amor. Oh, queridos, eu termino com essa imagem. Subiram Moisés, Arão, Nadab e Abiú. E eles viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma compavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Olha para mim, querido, em nome de Jesus, olha para mim agora. Quando você olhar para o céu de hoje em diante, o céu terá um outro significado para a sua vida, amém? O céu terá um outro significado para a sua vida. Deus colocou, e eu quero chegar aqui agora bem pertinho de você. Quando nós olhamos para o céu azul, em tempos de crise, em tempos de corona, em tempos de doença, em tempo de crise financeira, em tempos de insegurança, em tempos de você não saber o que vai acontecer amanhã, daqui a 10 dias, ou 50 dias, ou um mês, 2, 3, não sei. Deus está olhando para você e dizendo para você nesta manhã, filho, olha para cima. Você está debaixo do meu trono, azul. Você está debaixo do meu amor, do meu cuidado. Você está debaixo da minha graça. Você está debaixo da minha misericórdia. Você está tendo cuidado do meu amor. E por isso, não tem por que temer. Seja feliz. Podem vir tormentas, podem vir destruições, podem vir problemas, insegurança, medo, mas você não tem por que temer. Você está debaixo da graça de Deus. Olha para o céu azul e veja um Deus revelando o seu amor através da sua graça para você. Nesses dias cheios de confusão, nessas noites de tristeza e dor, quando toda a nação em angústia está, gemendo sem ter solução, desde os dias de Adão ouço um hino, trazendo esperança ao aflito. Seu clamor Deus ouviu e o resgate por Jesus pago foi, ser feliz, ó, ser então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Lá na prisão, ruídos
tu já ouviste outra vez, mas agora tua cela se abre e Jesus esperando está. E apesar de te ter abatido, em teus olhos mostrarem tremor, vem Jesus com ternura e te abraça e diz: com amor ser feliz. Ó, ser então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Tu deves ser como um farol na tormenta, a brilhar como uma luz de esperança, um abrigo aos desesperados que da morte em fuga estão. Problemas sempre encontrarás para resolver. A vitória, no entanto, terás. Não há enfermidade ou luta que te possa de Deus afastar. Ó, ser então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Ó, ser então feliz, feliz. Amém. Ore comigo. Querido Deus, que essa mensagem, Pai, esteja gravada no coração de todos os que acompanharam e assistiram. Certos de que, mesmo em meio às tribulações, a tormenta, o perigo, a espada, a fome, a nudez ou a pestilência, nós não temos por que temer, porque o Senhor é por nós. Basta olharmos para cima, Senhor, e vermos que estamos debaixo do Teu trono. O Senhor tem tudo sob o controle. Estamos debaixo da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Ó Deus, dá-nos o Teu Espírito para que vivamos de acordo com aquilo que o Senhor nos tem colocado, para estarmos protegidos, guardados e por fim ouvirmos a última palavra que será dada, que será do Senhor. Venha, Filho bendito, habita na posse do reino que te está preparado desde a fundação do mundo. Dá-nos, Senhor Deus, esta graça. E durante esse tempo de tribulação, dá-nos a certeza de que estamos contigo, que o Senhor está conosco e jamais nos abandonará. É o que eu te peço sobre todo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.